Olá a todos, eu sou a Cláudia Morgado e esse é o Coffee in Rio, o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. E hoje, mais uma vez aqui comigo, a Alicia Pedral, fazendo as honras desse podcast de hoje. Olá a todos, muito feliz de estar aqui de novo, né? Eu falei que eu fiquei muito feliz de voltar nessa versão de estúdio, achei super chique, ainda tô fingindo costume aqui, né? Mas muito bacana nessa nova versão, eu gosto bastante, né? Mais interativo, a gente assistir, não só do que escutar, né? A gente que falou isso, né? Que tava desde a época da pandemia, vê o tanto que o podcast cresceu e agora nessa nova versão. Obrigada mais uma vez aí, Marconi, o convite, Cláudia. E parabéns aí, tem sido muito bom os episódios, tô adorando. E cadê o Marconi, né? Cadê ele nesse podcast? Hoje ele tá atrás das câmeras, gente. Bom, acho que ele volta pra Dica Cultural, será? Acho que vamos fazer um esforço aqui pra ver se ele volta. Bom, Lícia, do que a gente vai falar hoje? Do que vai ser o episódio de hoje? Fala um pouco para os nossos ouvintes aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transplante de córnea, né? Um tema que eu particularmente adoro. E vamos lá. E lembrando que esse e outros temas a gente fala com mais profundidade no curso Refrativa Rio, que vai acontecer de 26 a 30 de março de 2025. Quem quiser se inscrever, é só entrar no site refrativario.com. E lembrar também, né, que além do podcast, além do curso, a gente tem também o livro, né? E, enfim, as aulas, todas as ações que a gente tem feito, o livro tá aqui atrás. Isso. Né? Ficou muito bacana, agradecer a todo mundo que estava bem envolvido, Bárbara, Cláudia e também, enfim, se começar a citar o nome de todo mundo vai esquecer alguém, então não posso esquecer, principalmente o chefe, né, Dr. Marconi Santiago, foram muitas noites aí revisando esse livro aí para sair nesse formato, né, eu que acompanhei o livro desde a primeira versão, né, não tinha participado em nada do livro, eu ganhei o livro lá na época do concurso, lá no Refrativa Rio, foi muito bacana, é um livro que eu estudei bastante, estudei para as provas de livro e foi uma honra, né, poder participar agora com o capítulo aqui. Eu usei muito o primeiro livro, né, e agora a gente conseguindo participar desse é muito, muito legal, assim, muito... Ele tá muito bom para poder dar uma base, né, estudar, ele tem alguns capítulos bem avançados também, até sobre... bem dividido, assim, você consegue, né, ter um pensamento clínico, assim, e organizar o pensamento, principalmente, com a divisão que o Marconi fez ali no livro, né? Quem tiver interesse, né, entrar em contato com a cultura médica, a gente não tem interesse comercial, né, nesse livro, assim. O Marconi sempre fala, né, que até não tem lucro com esse livro, que ele realmente foi pro ensino mesmo. É isso. Bom, pra gente começar, então, o episódio de hoje sobre transplante de córnea, né, eu vou começar falando um pouquinho sobre a epidemiologia, então... Primeiro, né, quando a gente fala de transplante, né, Alice, a gente divide aí nos transplantes penetrantes e nos lamelares, né? No Brasil, o mais comum ainda é o transplante penetrante, né? E a principal causa é o ceratocone, mas a gente já vê esse quadro se invertendo. Por exemplo, nos Estados Unidos é feito muito mais transplante lamelar hoje do que transplante penetrante. E dos transplantes lamelares, é feito mais os posteriores, porque a principal causa lá de transplante é a distrofia de Fuchs e a ceratopatia bolhosa pós-faco, né? Acho que pra gente começar, vamos falar um pouco do DALC. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque esse aumento lá nos Estados Unidos mesmo de transplantes lamelares posteriores, em vez dos lamelares anteriores, isso mostra que, na verdade, os pacientes com ceratocone lá já estão tendo maior acesso a algumas coisas que a gente tem evoluído aqui também para poder prevenir que o paciente precise de um transplante, né? Uma coisa que, quando o paciente com ceratocone chega no consultório, é uma coisa que eu já tento logo desmistificar, porque às vezes o paciente já chega assim, ceratocone, eu vou precisar do transplante. Eles acham que é sinônimo de transplante, né? Exatamente, é muito importante explicar para o paciente, né? A importância da gente acompanhar para evitar a progressão, né? E quando a gente está percebendo a progressão lá na tomografia, a gente indicar o crosslinking, que é um procedimento já muito seguro e com muita eficácia. Enfim, também não vamos aprofundar, porque a gente tem também episódio sobre isso, a gente até vai ter um novo já, falando um pouquinho sobre tudo que tem de novidade do crosslink, mas também falando sobre em relação à melhora da acuidade visual, a gente faz geralmente uma escadinha mesmo, que eu converso com o paciente. Então, primeiro o óculos, quando a gente não consegue melhorar a visão com a refração, o uso das lentes de contato, né, com a lente escleral, hoje em dia, realmente muitos pacientes conseguem ter uma boa visão, ter uma qualidade de vida muito boa, sem precisar chegar até o transplante. Antes disso, a gente tem o anel, pra só daí depois, quando não tem mais essa alternativa, hoje em dia ainda tem mais coisa, né? Tem CARES, tem Bauman, tem várias outras etapas antes de precisar do transplante. E quando a gente indica o transplante, né, a maioria dos casos com ceratocone, a gente ainda consegue indicar um DALC. E antigamente a taxa de conversão, né, para penetrante ainda era maior.
E graças a tanta pesquisa, tanto ensino, né, também está sendo muito mais fácil a gente conseguir manter esse DALK, né? Conseguir manter o endotélio do paciente, né? Com as técnicas de Pack Bubble, do grupo do Ramon, do Vinícius ali, que eles fazem essa medição da paquimetria, a gente faz bastante lá no Boys, a gente tem uma chance de alcançar a Big Bubble maior e aí assim conseguir manter o DALK, né? E até outras técnicas na hora de fazer um DALK manual, a gente tem usado bastante agora a técnica de peeling off, quando a gente precisa fazer o manual e com isso a gente consegue manter esse endotélio do paciente, né? Diminuindo os riscos, né, de rejeição também. E fora todos os riscos de um transplante a céu aberto, né? Só lembrar, né, que o DALK a gente vai manter o endotélio e a DUA, né? Dependendo do tipo de bubble, né, que a gente consegue fazer, a gente vai retirar as primeiras camadas, né, as camadas anteriores, e vai manter o endotélio do paciente. Isso é ótimo, porque diminui o risco de rejeição, né? A gente consegue fazer um transplante mantendo a câmara anterior formada, né? Então, evita todas as complicações da cirurgia intraocular, então, diminui o risco de infecção, diminui o risco de catarata e todas as outras complicações da cirurgia intraocular também, né? Diminui o risco de glaucoma, Exato, né, também. Sim, enfim, e fora o risco de expulsiva. Fala um pouco do peeling ali, Lícia, que é uma coisa que estão falando então, agora. Quando você não consegue, né, essa bolha tipo 1, quando você vai precisar fazer um manual, então às vezes, por exemplo, o DALK não é indicado só para ceratocone. Sim. Às vezes é um caso de, por exemplo, uma opacidade anterior mais densa ali, que não vai dar para fazer uma Big Bubble. Então, assim, às vezes um caso pós-herpes, alguma outra distrofia ali, que a gente já indica fazer, né, manual. Daí é uma técnica que a gente vai fazendo essa dissecção ali na periferia e depois realmente faz o peeling ali, quando tá na camada certa ali também. Que é naqueles casos que você não conseguiu fazer a bolha mantendo a DUA, né? Aí daí você vai usar o peeling ali. Legal. Eu acho que outra modalidade de transplante que cada dia está sendo mais feita, né? E eu acho assim que é o DMEC. Eu acho que apesar da curva de aprendizado do DMEC ser mais longa, né? Quando ele é bem feito, a taxa de resolução é imediata, não tem as complicações do astigmatismo, né? Que acontece nos outros transplantes, como o DALK e o penetrante. E eu queria que você falasse um pouco, Lícia, também na sua experiência, de quando indica o FACO de MEC e falar um pouco disso pra gente. Assim. Então, assim, em relação aos transplantes endoteliais, né, é um transplante que realmente eu sou apaixonada por esse transplante, porque muda muito o prognóstico, né? Claro que tem que ser muito bem indicado, e claro que ele ainda tem algumas taxas de complicação inerentes até ao procedimento, uma curva de aprendizado um pouco mais difícil, né? Uma chance de rebubble, mas é como você falou, né? Se a gente consegue fazer um transplante lamelar posterior, não tem por que submeter o paciente a um transplante penetrante, né? Por tudo, pelo risco de ter uma maior chance de glaucoma, risco de uma expulsiva, de todos os riscos ali de estar fazendo a céu aberto, como a gente já falou. Então, uma coisa que é muito interessante, assim, falando até sobre a epidemiologia de transplante, né? Infelizmente, a nossa fila no Brasil, ela ainda é um pouco desigual. Então, o que eu vejo muito, assim, são alguns colegas que às vezes eles têm um paciente com indicação para fazer um transplante lamelar posterior. E às vezes eles até fazem esse tipo de cirurgia, mas a fila do seu estado está muito demorada. E às vezes eles até encaminham o paciente para alguns colegas, né, pra gente, às vezes lá em Sorocaba, para outros estados que tem uma fila menor. Lembrar que a fila do transplante no Brasil, ela é estadual, né? É única, você não pode se inscrever em 2 estados, né? Exatamente. E aí acaba mandando, assim, falando, olha, faz em outro estado porque precisa de um transplante um pouco mais rápido, né? Fazer o lamelar posterior logo. E às vezes você fica esperando muito, você espera 2, 3 anos, às vezes aquela córnea ali acaba fibrosando, né? Na posterior ali não dá mais para poder depois fazer um lamelar posterior, acaba precisando fazer um penetrante, com tudo isso que você já falou, né? Dos riscos, do astigmatismo e tudo mais. E aí, falando um pouquinho sobre a diferença, né? Nos casos que a gente tem um caso mais liso, que a gente fala, assim, que o paciente não tem nenhuma outra contraindicação, a gente tenta o DMEC mesmo. Só que em alguns casos, quando são mais desafiadores, óbvio que na mão de cirurgiões super experientes, ainda dá pra, às vezes, tentar fazer um DMEC, mas muitas vezes a gente fala, olha, vamos fazer o DISAEC por conta de alguma coisa que o paciente já tem. Às vezes uma bolhosa que foi uma cirurgia de catarata muito complicada, com muita corectopia, às vezes um glaucoma, às vezes tem tubo, vai ser mais difícil ali de bolhar. Acho que é legal a gente falar da diferença do DISEC pro DISAEC também. Sim, mas né, e outra coisa que eu queria falar, assim, porque assim, isso já é um pouco muito específico para o cirurgião de transplante, mas eu acho que uma coisa que é muito importante falar aqui, que é para todo mundo que está escutando, é o paciente que tem
a cirurgia de catarata, né? Tem catarata e ele tem uma distrofia endotelial, né? Ele tem uma distrofia de Fuchs também. Você percebe ali no exame uma gutata. E aí esse é o paciente que chega para todo mundo, não especialista em córnea, né? E é uma pergunta que me fazem muito, né? Quando que tem que encaminhar para o especialista em córnea? Quando que eu posso fazer a catarata, né? Então eu acho que o nosso fluxograma é muito assim. A gente pega o paciente que tem catarata e tem a distrofia endotelial. A gente precisa quantificar o quanto que é essa distrofia endotelial, o quanto que é essa catarata. Então, vamos lá, do começo, né? A gente pede os exames para poder avaliar essa distrofia endotelial, a microscopia especular. Se ela for abaixo de 1000, já é também um indicativo de que essa córnea já... Vai descompensar, vai descompensar, pode precisar. E em relação a esse número, é muito importante avaliar o padrão do exame, não só o número. Porque às vezes tem um padrão assim, aquela microscopia horrível, né? Cheia de polimegatismo, cheia de gutata, de polimorfismo. E uma contagem de 1.200, porque contou numa área específica. Então é importante avaliar o padrão do exame. Eu sempre falo isso com os residentes, com os fellows. E a gente avaliar também a paquimetria, que mostra uma descompensação se ele já tem uma paquimetria acima de 600, né? Óbvio que também a gente precisa conhecer o paciente. Às vezes é uma córnea um pouco mais espessa. Mas, de forma geral, quando a gente tiver essa paquimetria acima de 600, e mais importante que isso é conversar com o paciente, né? Conhecer seu paciente, fazer uma boa anamnese e perguntar se já está tendo queixa de sintomas matinais, né? E os pacientes que têm a descompensação, geralmente eles relatam que tem muita dificuldade, né? Quando eles acordam, tá tudo muito embaçado, esperam alguns minutos e a visão começa a melhorar. Isso já é também um sinal de descompensação. E aí, individualizar o paciente como um todo, né? Avaliar se esse paciente... Onde que você está fazendo, se você vai ter acesso a uma córnea rápida, se é mais fácil fazer realmente um faco de MEC junto ou se dá para fazer a catarata e depois avaliar, né? Porque vai ser muito diferente em relação a onde você está, qual que é o estado, mas o que eu acho que é muito importante é também deixar claro para o paciente que ele já tem uma disfunção endotelial. Sim. Porque senão que às vezes a gente escuta quando a gente recebe o paciente pro DMEC o médico foi lá, fez minha cirurgia e estragou minha córnea. Deixar muito claro que ele já tem uma alteração no endotélio, né? Deixar isso documentado em exames. E muitas vezes, principalmente na mão de cirurgião muito experiente, às vezes aquela endotélio ainda aguenta. A gente consegue fazer uma cirurgia de catarata, né? Com todos os cuidados. Mas a gente vê muito, né? Às vezes o paciente fica naquela dúvida, né? Falaram que a minha córnea talvez não aguente, né? Será que eu opero? Será que não opero? Fica... E assim... se você tiver alguém que consiga fazer o DMEC, né, e a faco de MEC junto, meu Deus, assim, vai ser o melhor dos mundos para o paciente. Né? Lá a minha conduta, né, como eu tô no lugar que a fila é rápida pro transplante, geralmente eu faço isso. O paciente já tem sinais de descompensação corneana, né, já tem esses sinais matinais, sintomas matinais, né, ele já tem essa microscopia alterada, abaixo de 1000, com padrão bem ruim, de polimegatismo, polimorfismo, uma paquimetria maior que 600, eu já indico o faco de MEC junto. Mas que não é a realidade de todo lugar. Não é a realidade de todo lugar. Se você vai fazer uma catarata, o que eu dou principalmente de dica para poder cuidar do endotélio, né? São todos aqueles cuidados que a gente já tem que ter em toda a cirurgia de catarata, na verdade, com o nosso endotélio, né? A gente que faz córnea, a gente já fica assim, tomando conta do endotélio, mas principalmente assim, investir num viscoelástico dispersivo, né? Tentar parar ali enquanto você tá fazendo a catarata, colocar mais viscoelástico dispersivo para poder proteger. Baixar os parâmetros, né? Fazer uma faco menos agressiva ali, né? E também, assim, que seja uma faco bem eficiente, né? Que a gente consiga fazer essa catarata mais rápido. E uma coisa que é muito importante, que muita gente não sabe, é a escolha da lente intraocular. É importante para esse paciente, você já sabe que tem uma disfunção endotelial, você já escolheu uma lente intraocular hidrofóbica. Porque quando depois a gente vai precisar fazer o transplante endotelial, a gente precisa colocar a bolha, a chance de opacificação na lente hidrofílica é muito maior. Né? Todos os trabalhos que mostram essa opacificação pós-rebubble eram de lentes hidrofílicas. Então é importante essa escolha da lente hidrofóbica, entendeu? Olha quem apareceu. Dá pra dar um pitaquinho sobre a cirurgia de catarata com fento. Então, o fento também pode ser uma boa indicação, né? Exatamente para poder já fazer essa quebra, essa pré-fratura. E aí, com isso, reduzir o tempo cirúrgico, né? Só que assim, essa questão do fento também não é a realidade para todas as pessoas, né? Então, assim, se você não tem o fento disponível, você pode fazer uma catarata, principalmente se é um cirurgião de catarata que faz essa fratura super rápida e eficaz, assim, não é obrigatório. Mas, claro, se você tem disponível, se o paciente também pode arcar com isso e já ter o fento, vai ajudar, né? Que já vai ter a pré-fratura ali também. O trauma vai ser menor, né? Nesses pacientes. Lícia, acho que você citou o DISAEC. O DISAEC acho legal a gente falar, né, para os pacientes que estão vendo, que é também uma outra modalidade de lamilar posterior, né? Sim, exatamente. O DISAEC, ele vai do S de estroma, né? Então ele vai um pouquinho de estroma junto. Enquanto o DMEC não, é só a gente faz aquela retirada ali, aqui a gente prepara o nosso botão, né? Nos Estados Unidos ele já vem o botão preloaded.
E a gente acaba preparando e fazendo, né? A retirada só do endotélio e da DCM ali pra poder fazer o implante. Então essa é a diferença básica, assim. Tem essa sopa de letrinha, né? Quando é DISAEC, quando é DISEC, o que muda é o A do automatizado. Né? O A é porque ele é feito com o Moriá, né? Então a gente consegue fazer o corte ali. E o E a gente faz o preparo ali na câmara artificial, medindo no bisturi e tudo mais. E às vezes pode ficar um pouco com um pouco de hipermetropia, né? Esses pacientes, assim, eles falam. Outra coisa muito interessante é isso. Então, na hora de escolher também a lente, a gente acaba fazendo um target mais miópico. A gente deixa um target de menos 0,50, mais míope, exatamente porque ele pode fazer esse shift hipermetrópico, né? Super bem lembrado, Cláudia. Então, é outra coisa interessante na hora da gente escolher a lente intraocular também. E aí, pensando um pouco assim no fluxograma, né? Outra coisa que é interessante que a gente faz também lá, assim, se o paciente ele tem mais de 50 anos e a gente já vai fazer um transplante endotelial porque já tem uma descompensação, mesmo quando ele ainda não tem uma catarata, a gente já faz a catarata junto. Daí a gente já é o fluxo contrário, né? Porque a gente tá pensando no paciente que tem catarata e precisa do transplante. Mas no paciente que precisa fazer o transplante, porque tem uma córnea descompensada, mas não tem catarata ainda. Acima de 50 anos, né? A gente sabe que acima de 50 anos a chance de descolamento de retina já é muito menor, né? E aí a gente já faz, porque os trabalhos mostram que assim, depois de 1 a 3 anos, os trabalhos que foram, né, pós-DMEC, pós-DISAEC, depois de 1 a 3 anos, 45% dos pacientes evoluíram com catarata em 1 a 3 anos. Então, assim, a gente vai evoluir com catarata em 1 a 3 anos, a gente aproveita e faz tudo nesse mesmo tempo cirúrgico. E vocês fazem primeiro a córnea, depois a catarata? Não, a gente faz primeiro a catarata, depois a córnea. Porque se tiver qualquer complicação, por exemplo, na catarata, daí a gente vai mudar, às vezes, até a nossa técnica cirúrgica. Sim, entendeu? Às vezes vai mudar de MEC pra DISAEC. Então, o primeiro passo, né, a gente faz a catarata, aí estando tudo ok, a gente prepara o botão, e daí depois a gente faz os processos os passos do transplante, né, que é fazer a DCM-torrex, retirar aquela DCM endotélio do paciente que tá doente, né, pra poder colocar o implante. Sempre a gente prepara o botão antes. Exatamente porque como a gente prepara o botão, pra não ter nenhum risco no preparo do botão, né? Sim. Então, isso é bem interessante, assim, eu acho que eu gosto de preparar o botão, porque a gente acaba sabendo, né, como que é a córnea, como que ela vai se comportar ali. Mas, claro, ter o preloader deu uma facilidade, né? A gente agora tem algumas coisas, mudanças de técnica já de marcação, que ajudaram também, mais modernas, que ajudam a gente a saber o lado certo quando é de MEC também. Em relação aos pacientes que fizeram DISAEC, né? Mais de 55% dos pacientes com mais de 50 anos evoluíram com catarata depois de 3 anos. E nos de MEC, mais de 45% dos pacientes com mais de 50 anos evoluíram com catarata no período de 1 ano. É por isso que a gente escolheu esse fluxograma de quando já precisa fazer o transplante, já tem mais de 50 anos, a gente acaba fazendo a catarata junto, né? Que eu acho que é uma conduta que eu vejo até do pessoal, até de outras áreas mesmo, assim, né? Quem vai fazer um procedimento de glaucoma, acaba fazendo a catarata também, junto, quando já tem mais de 50 anos, exatamente por já ter essa maior segurança ali. Eu acho muito legal, assim, que quando a gente entra nos lamelares, assim, é um outro mundo, né, assim, e a eficiência que ele vem hoje em dia mudou totalmente a história do transplante, né. Eu acho que, vou falar um pouquinho sobre o transplante de Baumann também, né, que é uma, que ele veio, né, no intuito de uma modalidade de transplante para aquele paciente que evoluiu muito a córnea, a gente não consegue mais fazer o crosslink, né? O paciente com ceratocone, que já tem uma córnea muito avançada, né? E não consegue mais fazer o crosslink. Então, o transplante da camada de Baumann, ele tem esse objetivo de restaurar a rigidez da córnea, né? Porque é uma camada rica em colágeno, né? E para tentar diminuir a fragilidade estrutural da córnea com ceratocone, né? Ele ainda os artigos que tem não tem aí em longo prazo, né? Então a gente não sabe como que vai ser isso a longo prazo, mas eu acho que é uma modalidade para a gente pensar, né? Nesses pacientes que aí não teria muito, já tá tão avançado para a gente tentar estabilizar um pouco mais essa córnea, às vezes adaptar uma lente ou outra coisa depois, né? Exatamente, esses trabalhos começaram também com o grupo do Melis, que foi o mesmo que começou os trabalhos lá do DMEC. Sim. A gente até já chegou a falar um pouquinho de Baumann, assim, num episódio bem no comecinho, na época dos podcasts. E na época eles até estavam fazendo o on-lay, né? Não só o in-lay. Mas hoje em dia a gente acaba fazendo a tendência do in-lay mesmo. E se tiver o Fento é melhor, né? Lá no Boys a gente acaba indicando com o Fento, né? Tanto o preparo da lamela como do pocket também. Sim. Acaba aumentando a previsibilidade, né? E o inlay também, o que eles falaram é que tem mais durabilidade, né? A chance de deslocamento é menor, né? Então, acaba que os últimos estudos agora mostraram que acaba sendo mais eficaz, né?
Eu acho que, assim, o que a gente fala, assim, o transplante evoluiu muito, né, Lícia? Mas, assim, hoje em dia, ainda bem que para o paciente com ceratocone, principalmente, a gente acaba fazendo menos, porque é um paciente que a gente tem que acompanha mais de perto, faz topografia mais frequente, então a gente consegue parar a evolução da doença com o crosslink muitas vezes. Então, é óbvio que eu acho que a gente tem que lembrar disso, né, antes de e desmistificar mesmo isso que você falou no começo, que ceratocone é igual ao transplante, né? Ainda bem que a gente está conseguindo agir antes para que isso não ocorra, mas se ocorrer, né, se essa córnea avançar, mesmo fazendo crosslink, tudo que a gente sabe que às vezes acontece, a gente tem procedimentos aí de transplante que são muito mais seguros do que só o penetrante que era feito no passado, né? Exatamente, eu acho que é importante isso, assim, de mensagem, assim, para casa, é pensar que o paciente com ceratocone, a gente tem muita coisa para poder fazer para ele antes de chegar no transplante, principalmente cuidar desse paciente para ele não progredir, para não chegar a precisar do transplante. Claro, nos casos que precisa também, eu falo para o paciente, olha, existem todos os riscos de complicação, mas hoje em dia, com toda a evolução na técnica cirúrgica do transplante também, é uma coisa que realmente os pacientes ficam bem, né, e a gente consegue reabilitar a visão, é muito gratificante. Isso, e em relação aos transplantes lamelares posteriores, é isso. Alguns pacientes não têm, né, muito assim, como prevenir, porque já tem aquela distrofia de Fuchs, mas tomar todos esses cuidados na hora da cirurgia da catarata para os pacientes que não estão tão avançados, para conseguir fazer com que, é uma evolução natural da doença, mas conseguir fazer com que isso demore o máximo de tempo e talvez no futuro a gente tenha novidades para trazer aqui, né? Agora as pesquisas sobre a injeção de células ali, já está um pouco mais avançado, então a gente não sabe o que vai ser desse resultado desses ensaios clínicos. Eles estão fazendo em vários centros, né, Estados Unidos, Canadá, não só lá no Japão. Vamos ver, né, talvez a gente tenha mais novidades aí em relação a isso no futuro. Mas realmente o DMEC, assim, revolucionou, né. Claro que é o que eu sempre converso com o paciente, é um transplante, porque em muitos casos, o paciente com uma semana tá 20/20 ali, mas não são todos os pacientes que evoluem assim. Sim. A gente ainda tem que explicar para o paciente a chance de um rebubble, né, e de outras complicações que podem acontecer junto, né, com o transplante. Bom, eu acho que, para terminar, acho que a gente vai falar um pouquinho da dica cultural. Eu vou falar de um livro que eu gosto muito, assim, todo mundo que me pergunta, é um livro que eu já li já faz um tempo, e ele me marcou bastante, porque foi numa fase que eu acho que eu tava precisando ler exatamente aquilo, e acho que livro é meio que isso, né? A gente gosta muito quando a gente acaba identificando e podendo levar ele pra nossa vida também, né? O livro chama Mindset, que é da Carol Dweck, que ela é uma psicóloga. E o livro ele fala sobre o poder de controlar a nossa mente. Então, ele exemplifica mecanismos para que a gente crie uma mentalidade a nosso favor. Então, naqueles momentos difíceis que a gente não sabe como enfrentar, ele dá vários exemplos, assim, e dá exemplos em todos os meios, assim, desde da escola, do esporte, como pai, como filho, como que você pode ler o que está acontecendo de uma outra forma e fazer com que aquele momento que parece que está ruim seja... você use aquilo pro seu crescimento, assim. Ele foi quase uma terapia pra mim no momento que eu li, e sempre que eu tenho oportunidade eu releio algumas partes, assim. É legal porque você não precisa ler ele inteiro, assim, de uma vez, você pode ir lendo os capítulos, assim, e vai levando pro teu dia a dia. Eu gosto de comportamento também, então acho que é uma dica, é um livro bem legal. Maravilha, muito bom. É isso, excelente, né? Lícia, eu tô muito feliz de ter feito esse podcast aqui com você. Você sempre inspira muito a gente. Aprendi muito hoje também sobre transplante. Acho que tomara que nossos ouvintes tenham gostado. Então, esse foi o Coffee and Reel de hoje. Obrigada, viu? Parabéns aí também. Tá sendo muito bom escutar você e também acompanhar nessa jornada, né? A gente acaba, uma inspira a outra, a gente vai seguindo. Isso, e quem quiser ouvir, ele tá disponível em todas as plataformas, Spotify, procura a gente lá no Instagram também. E a gente se vê no curso, né? Isso. Até mais, tchau. Nothing in between.